nós temos que falar, nós temos que brigar com o prefeito, com o delegado da cidade, com os vereadores, para manter nossa gente aqui, nossos filhos, nossos irmãos, nossos parentes, nossos patrícios, para que eles tenham um pedacinho de terra para trabalhar, para viver, para morrer. Porque nós, os índios que vivemos aqui, é que sentimos a injustiça, a perseguição, a pobreza, a fome, porque a área que ocupamos não oferece mais condições para a nossa sobrevivência. A etnia do meu pai, né, era Guarani Nhandeva e o nome de batismo dele era Tupaíque, que significava Deus pequeno. Ele nasceu lá em Rincão de Julho, município de Ponta Porã. Naquela década existia pequenos povoados em Mato Grosso do Sul. Não existia fazendas, né, as terras indígenas praticamente não estavam sendo invadidas por fazendeiros, né? E ele foi criado no mundo que todo indígena, que os territórios, né, que a gente chama de Tecorá, ainda pertencia totalmente às comunidades indígenas. E ali eles tinham uma vida que tudo tradicional, né? E então toda a sua fase inicial de vida era toda ela centrada, o seu pensamento era centrado na questão da religiosidade, né? No período da vida dele, que ele foi missionário, como ele falava muito bem, a missão evangélica Kaiowá investiu nele nesse sentido, né? E ele cantava, ele gravava assim, ele cantando a música religiosa. Mas ele foi abrindo essa visão na medida em que, morando na reserva indígena de Dourados, que era muito visitada por intelectuais, literatos e principalmente antropólogos, né, que ocupavam muito o Marçal. Egon Schaden veio aqui várias vezes. Nos livros de Egon Schaden, o Marçal é citado várias vezes. Ele teve o privilégio de ser o informante, acompanhante e informante de um dos grandes pesquisadores sobre a cultura indígena, que foi o Darcy Ribeiro. Porque o Marçal tinha bagagem, né? Ele era um intelectual, né? Lia muito, né? Livros, revistas, tudo que chegava na reserva indígena, na biblioteca ali, passava por ele. Lia, discutia e realmente tinha uma visão de mundo extraordinária, né? Aí ele saiu da religião, ele ficou descontente com algumas coisas, né, que ele não concordava, e aí ele voltou para a crença indígena, né? Essa volta fez com que ele se conscientizasse na questão da luta pelos direitos e luta pela terra. Porque o índio, ele precisa da terra, porque isso faz parte da identidade. A terra é vida, existe um elo místico do índio com a questão da terra. Descobri que tínhamos uma riqueza muito grande, uma riqueza muito preciosa, que era a nossa cultura, a nossa crença, a nossa organização social. Então o tio Marçal, na época, aonde eu andava na aldeia, ele sempre estava conversando, incentivando o pessoal, porque ele gostava muito de crianças, jovem. Ele é uma pessoa assim que chegava assim nas casas, brincava, ele falava, mesmo no trabalho dele, sabe, que ele era enfermeiro, né? Ele via se a pessoa que estava precisando, estava doente ou não. E aí ele entrou na FUNAI como enfermeiro. E ele trabalhou, até os últimos dias da vida dele, trabalhou como enfermeiro. Ele era um homem muito atencioso, né? Ele atendia muito bem a comunidade dele. Tanto aqui como lá nas outras, se ele estivesse aqui, alguém procurasse ele atendia do mesmo jeito, né? Na área indígena não tem hora, né, para atender. É de noite, madrugada, meia-noite,
clareado o dia. Ele cansou de dar injeção em mim, então todo mundo procuravam ele para dar injeção em um, levar um remédio para outro, alguma coisa assim. Então todo mundo via ele como uma boa pessoa. Eu tive ele assim como um pai para mim, sabe? A lembrança boa que a gente tem, que todos os filhos têm, nós temos dele, era aquele pai presente que ele sempre foi. Teve 7 filhos legítimos e mais 3 adotivos, fora as outras crianças que passaram pela nossa casa, que chamava de Casa Grande. Vamos dizer, um pai para a comunidade também, não é? Porque ele foi capitão várias vezes e ele atendia muito bem o pessoal. Onde ele ia, ele se destacava como liderança, né? A FUNAI viu nisso nele para ser líder aqui dentro da aldeia, mas uma liderança, não a liderança cacique, mas a liderança administrativa, que eles chamavam, usavam alcunha, ainda usa hoje, de capitão. E esse daí é resquício do militarismo, né? Se ele via uma coisa errada dentro da área, que ia prejudicar o índio, ele denunciava. E eu tenho enfrentado, tenho contrariado mesmo as autoridades nossas da FUNAI por causa de injustiças que minha gente vem sofrendo através desses anos. E aí a perseguição dos chefes de posto, né, da FUNAI, do antigo SPI FUNAI, e as novas lideranças que assumiram depois dele. Quando ele foi contratado pela FUNAI como enfermeiro, aí ele deixou o trabalho dele da parte administrativa de capitão, e mesmo sendo enfermeiro da FUNAI, a comunidade nunca deixou de enxergar nele uma pessoa que dava segurança, um orientador dentro da comunidade. Aqui na nossa reserva foi extraído muito madeira na época. E ele, como nosso capitão, nosso líder daqui, ele via isso que não ia ser bom, né? Desmatar a nossa reserva, como desmatou mesmo. Aí extraíram todas as madeiras daqui e foi isso a luta dele em favor do patrício, que somos nós. E é onde não gostaram dele. Durante a ditadura militar, a violência também chegou nas aldeias. Alguns índios foram comprados e obrigados a lutar contra os seus próprios patrícios. Esse episódio aconteceu numa sexta-feira. Eu trabalhava na missão de enfermeiro. Parece que estou até vendo os caras lá fazendo a trama, né? O chefe era um tal de Sardinha. Deu 5 horas eu saí do hospital. E atravessava o córrego, era o posto velho, né? Eles estavam ali. Aí esse Ramão, que era o capitão, falou assim: pois é, olha, Sardinha, eu vou te falar uma coisa, dá no que der. Amanhã eu vou matar ele. Ele vai fechar a boca dele. Aí o Sardinha foi e falou assim, ele falou: você chama teus conselhos agora, antes que escureça. Manda alguém daqui mesmo e avisar. Fala pro pessoal do Bororó, lá o policiamento lá, vir, porque o Marçal criou uma política contra os indígenas e ele vai fazer uma desgraça com a vida do índio aqui. E o índio não gosta de política. Então, nessas alturas, você faz ele ficar com medo e não mata ele. Evita de matar ele, porque aí fica perigoso para mim e para você. Mas manda dar um pau nele. Me pegaram como eu fosse um criminoso, um elemento perigoso. Entraram lá, me pegaram e me rasgaram toda a roupa e quase me deixaram nu e me levaram fora
fora da casa do posto, fora do ambulatório, onde fui espancado, e pelos outros índios. Eu não culpo o índio, não. Portanto, o índio não tem culpa nenhum. Eles foram subornados pelo capitão Ramão e o encarregado para fazer essa injustiça contra a minha pessoa. Levaram ele para Campo Grande e ele começou a trabalhar nessa época na casa do índio, foi na década de 70. Mas lá ele também começou a denunciar os maus tratos que os índios Guarani Kaiowá recebiam lá. Aí por causa dessas denúncias ele foi transferido para Carapó. Aí ele nunca mais voltou. Como o índio pode viver assim desse jeito? Sendo transferido feito gado, que a gente pega e põe num campo ou no outro? Aí muitas vezes ele falava assim, ó, eu vim aqui para cá agora, essa semana, mas eu vim fugido da FUNAI. A FUNAI não sabe que eu estou aqui. Era desse jeito, ele estava sendo monitorado. E como que a FUNAI tinha esse poder de determinar o direito de ir e vir dele? Ela era o governo. Naquela época não tinha liberdade de expressão, governo militar. Ela tinha esse poder, não só com meu pai, que era índio, como todo brasileiro que falava alguma coisa como governo, contra o governo, e eles eram perseguidos, né? A história conta. E então ele se transforma realmente num militante político da questão indígena, né? Não tinha filiação partidária, mas ele, até porque não quis, né? Ele abriu mão também para ter mais liberdade de ação, né? Veio muita gente para cá na época, que foi o primeiro seminário e grande seminário indigenista que teve aqui no estado, né? Aí ele apareceu para o mundo. Ele fez um discurso lá que todo mundo ficou de boca aberta. Continuamos sendo ameaçados por os brancos de despejo e de ser expulso com aqueles remanescentes Kaiowá que por teimosia estão ocupando a zona urbana de uma vila que pertence à municipalidade de Antônio João. Não, se eu for contar qualquer outra mentira que não foi ele falando e as pessoas ficar admiradas da maneira com que ele falava e da maneira com que as colocações dele feitas nesse discurso, eu não teria nem feito a foto dele. Sabe assim? Mas é que ele foi tão incisivo. Naquela época, 30 anos atrás, já existia o movimento, né? E estava assim numa fase muito interessante, uma fase pós-ditadura militar, que todos os segmentos estavam mobilizados, e os índios também estavam, né? Eles estavam organizando a UNI, União Nacional dos Índios. E ele sempre denunciando o governo, denunciando a questão do etnogenocídio, do alcoolismo, das coisas que vinha da exploração irregular de madeira das comunidades indígenas. Tudo ele ia denunciando. Chegou a hora em que nós sozinhos não conseguiremos fazer nada. Precisamos nos unir, braço a braço, e levantar bem alto a voz dos nossos antepassados, que foram friamente massacrados. E foi depois desse período que ele foi convidado para ir para a ONU em Nova York. Aí foi quando ele foi escolhido para levar a denúncia para o Papa. Trazemos a sua santidade a nossa miséria, a nossa tristeza pela morte de nossos líderes, assassinados friamente por aqueles que tomam o nosso chão, aquela que para nós representa a nossa própria vida e a nossa sobrevivência nesse grande Brasil chamado um país cristão. Foi o que ele fez, ele lutou contra um sistema todo político de governo, de repressão, e aí por causa disso ele morreu, né? Ele não sentia medo? Não. Ele tinha consciência que um dia ele ia morrer lutando pela questão do direito. Quando
o fazendeiro foi lá e tentou aliciar ele com dinheiro, ofereceu na época 5 milhões de cruzeiros, né? Para ele facilitar, para ele convencer os índios a sair de lá do Piraquá. E aí o meu pai não aceitou, ele falou que a honestidade dele não tinha preço. Por ser uma reserva de floresta natural, tem muita madeira, né? E o fazendeiro queria anexar esse último pedaço de terra para a fazenda dele. E ele morreu por causa disso, lutando pela garantia da permanência do índio Guarani Kaiowá permanecer no Piraquá. Naquele dia, 25 de novembro de 1983, o Marçal resolveu comer alguma coisa antes de se deitar. Ele não imaginava que às 9 horas da noite, alguém bateria em sua porta desesperado. Dizia que precisava de ajuda, que o seu pai estava muito doente, que ele precisava dos cuidados de Marçal. Marçal, então, resolveu fazer um gesto de caridade. E ao abrir a porta, Marçal de Souza foi assassinado. 5 tiros. 5 tiros, sendo um na boca, deixando clara a tentativa de calar Tupã-Índio. Aí, por pressão internacional, né, e pressão nacional das instituições de luta das minorias aqui no Brasil, começou o processo de investigação. Aí se chegou que o mandante do crime era o fazendeiro, né, que queria que os índios saíssem do Piraquá. Aí demorou anos para falar que era o líbero, que era o mandante do crime, mas logo na semana que meu pai morreu, eles prenderam o Rômulo Gamarra como o executor, né, que era o capataz da fazenda. Então, o Marçal, assim que foi assassinado, ele foi sepultado aqui no cemitério de Dourados mesmo, né, o cemitério Bom Jesus. E então, algumas dúvidas pairaram, né, do primeiro para o segundo júri. A justiça requereu que fosse feita a exumação, né? E realmente a exumação foi feita. E as balas foram recolhidas, né? E uma das balas, ela coincidia com o revólver do Gamarra, né? Que foi possivelmente um dos atiradores, né? Não foi só um, pelo jeito foi de 4 a 5 pessoas que andaram atirando, né? Você tem alguma resposta? Quem financiou a morte do Marçal? É difícil dizer, né? O principal suspeito foi libertado, né? Que era o Líbero Monteiro, né? Então você não pode, se a própria justiça liberou, né? Você não pode ficar levantando suspeitas, né? Até porque já foram feitos 2 júris, né? Mas alguma coisa aconteceu realmente, né? Mas foi o que deu, né? Não deu em nada, né? Porque se para os não índios que é pobre não tem justiça, imagina para índio. Mas a terra do Piraquá foi demarcada após a morte dele. Que tinha que ser demarcada, né? Porque a pressão internacional era muito grande. Foi marcado o primeiro julgamento 10 anos após o crime. E a senhora considerou o acusado inocente por faltas de provas. Procede, meritíssima. Procede! 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 E meu pai sempre como baluarte de força para a luta. E ele sempre é a fonte inspiradora de continuar a luta pela questão dos direitos. Da luta, principalmente pela luta de direito pela terra, né? Pela demarcação.
A imagem estampada no meu peito representa uma figura de muita força e determinação pelo bem, de lutar por aquilo que é justo, é o certo. Que o governo se conscientizasse e demarcasse as terras dos povos indígenas, né? Aquelas que são reivindicadas, que são considerados territórios tradicionais. Bom, há um lobby muito forte, ruralista, que acontece no Congresso Nacional em Brasília, que não tem interesse em ver o avanço social dessa questão. Uma comitiva quer ser ouvida pelos deputados para se manifestar contra a proposta de emenda à Constituição 215, que transfere da FUNAI para o Congresso a prerrogativa de demarcar terras indígenas. A PEC foi aprovada por uma comissão especial no final de outubro e está pronta para ser votada no plenário da Câmara. Depois de que entrou esse governo, foi o período que mais morreu lideranças lutando pela questão do direito da terra. O governo brasileiro parece que via os povos indígenas como, via e ainda vê como empecilho para a expansão do progresso, hoje para a expansão de lavoura de soja, de cana, agora de cana e expansão da agropecuária. É um empecilho, um entrave para o progresso, entre aspas, né, progresso. Só que até agora ainda não surgiu nenhuma liderança com a expressão nacional e internacional que ele tinha, que ele teve, né? Porque acho que se surgiu outra liderança com essa expressão, provavelmente o caminho, a trajetória também vai ser interrompida. A impunidade é mais dolorosa do que a morte. A impunidade é mais dolorosa do que a morte. A impunidade é mais dolorosa do que a morte. A impunidade é mais dolorosa do que a morte. A impunidade é mais dolorosa do que a morte. Vermelha do sangue derramado pelos guerreiros do passado massacrados, fazendeiros mercenários, latifundiários, vários morreram defendendo sua terra onde vivo, aldeia, já existiu guerra, a peixerraê, ojeruaque, uma aquerretá, auá, omanon, coiurehe, jaguapiru, bororó, terra onde nascemos e vivemos, com as etnias, caiuá, guarani e tereno, tudo se passou. A realidade vem chegando, na voz do bro, pintados pra batalha. A peixe aiko, a ape a rixá, baepa o jeru, a etosi cheia jerure. Nhande jarape, o morre de ranguá, xerape, handerape. Eu peço a Deus que ilumine meu caminho. Onde eu estiver, eu nunca estarei sozinho. Eu nunca estarei sozinho. A peixe rae, conhandereko, achugamba epa, ojeruaque. A peixe rae, conhandereko, achugamba epa, ojeruaque.